Se a gente está no CDF Café é porque hoje tem treta. Não tem café, no meu caso, para eu ficar calminha, eu estou tomando suco de maracujá, gente. Fala, CDFs! Estamos aqui em mais um CDF Café para responder uma questão onde nós somos perguntados já há muito tempo, né, Gabriel? Pelo menos uns 5 anos. Acho que só não perguntavam antes porque vocês não conheciam a gente. Mas nós vamos te responder com qual linguagem começar a programar. Fica com a gente nesse vídeo porque é hoje que a gente responde essa questão. Aqui nesse vídeo a nossa incrível parceira de longa data, a HostGator, que está sempre nos ajudando a trazer ainda mais conteúdo de qualidade para você. Nossa dica especial é o plano VPS Premium, que traz muita performance para os seus projetos. Ah, e tem um ótimo custo-benefício, ainda mais se você utilizar esse link especial com desconto que está aqui na descrição. E a gente vai começar respondendo o seguinte: será que eu devo escolher a linguagem que fica melhor naqueles rankings de linguagem de programação? Ih, são muitos rankings, né? Depois eu vou falar sobre alguns, trouxemos papéis, gente. É uma forma de você escolher a linguagem, sem dúvida. Embora eu não usaria só ela, eu acho que não é a única opção. É claro que os rankings são um certo termômetro ali para como está o mercado, concorda, Gabriel? A utilização ou a popularidade de uma linguagem é um retrato do mercado, né? Mas não necessariamente deve ser o guia para a pessoa escolher, eu acho. Cada linguagem tem o seu objetivo, a sua plataforma e várias coisas que estão assim atreladas a ela, que não necessariamente levam a pessoa sempre para a mesma linguagem, né? Gera também a dificuldade, talvez, de quem está iniciando, que aí é o principal ponto aqui. Não adianta, às vezes, você olhar uma linguagem que é mais rebuscada, que está lá no top das linguagens, que para quem está começando, talvez seja melhor começar por uma linguagem mais simples. E aí vem uma segunda questão. Então eu devo escolher a melhor linguagem, não pela popularidade, mas pelo mercado, ou aquela linguagem de hype? Aquela que está bem, assim, todo mundo falando, a comunidade está movimentada. Bombando ali. Eu acho que acaba caindo um pouco na mesma questão anterior, né? É claro que você conhecer ali o que está no hype é importante, até como também um termômetro do mercado, embora às vezes essas informações aí são um pouco desconexas, às vezes está um hype, como aconteceu com o Deno. Vou levantar aqui uma outra questão. Você está começando a aprender a programar do zero, vou começar aqui, opa, beleza, eu acordei hoje de manhã, vou começar a programar. Ou não, você já tem um objetivo. Ou simplesmente eu quero aprender a programar e não sei ainda nada, né? Tô cru e eu quero começar a mexer com computadores, né, e com linguagens. Eu acho que esse tem que ser o critério. Principalmente porque a gente está falando aqui com qual linguagem começar. Olha aí. Frisa. Começar. Tag blink aqui no começar. Então, se a gente escolhe de alguma forma uma linguagem que atrapalha o nosso estudo, isso pode desmotivar a gente no estudo. Vamos pensar que o mais comum quando você está começando a programar são os erros. Então, se você pegar uma linguagem que não é muito amigável ali, te apresentar os erros, isso pode ser um balde de água fria, né? Quando a linguagem, o compilador, né, mostra mensagens amigáveis, isso com certeza ajuda muito a você ir superando esses pequenos obstáculos que vão aparecendo durante o processo de aprendizagem, né? Aí, uma outra questão que, óbvio, né, todo mundo sempre aborda. Antes de aprender a programar em si, a gente tem que atender ali aos requisitos de aprender a lógica e aprender bem as estruturas de dados. Eu adicionaria aí também alguns paradigmas. Agora, onde a programação entra nisso tudo, Gabriel? Eu acho que aí, antes da gente começar a recomendar linguagens aqui, a gente tem que... eu vou fazer aqui um protesto em relação ao currículo das faculdades, dos cursos, né? Principalmente esse que a gente fez, né, Ciência da Computação, porque muitas pessoas que entravam na faculdade, e a Vanessa está aqui, que não me deixa mentir. Tô de prova. As pessoas completavam o curso e não sabiam programar. Elas tinham ali a noção, né, de algoritmo, de estrutura de dados, aquela visão computacional, elas entendiam ali, mas elas não se tornavam desenvolvedores e não trabalhavam com programação. Aí você vai falar, poxa, então não deve ser ensinado C mais nos cursos de computação ou Java? Não, sim, eu acho que sim. Mas no início, se a pessoa entra na faculdade sem saber nada, ela está começando do zero, e ela começa a aprender um pouquinho
de lógica, começa a aprender abstração e de estrutura de dados, ela tem que, de alguma forma, quando ela vai colocar isso em prática, ela tem que usar uma linguagem que não atrapalhe o desenvolvimento, que ela consiga, de alguma forma, colocar esses conhecimentos rapidamente para o computador rodar. Quando a pessoa batalha demais com a linguagem, pode ser um fator desmotivante, né? Por isso que, para mim, esse processo de aprendizagem de linguagem é um processo que não é linear, né? Você não vê esse processo fazendo isso. Então, você estuda um pouquinho de algoritmo, implementa um pouquinho no código. E aí você estuda um pouquinho mais de algoritmo, e aí você implementa de novo no código. E aí você cai para uma estrutura de dados, e aí você implementa um pouquinho no código, você volta na estrutura. Fica muito mais simples de entender, né? É mais palpável, embora esteja ali no computador. Então eu concordo com o Gabriel, acho que se nas faculdades ou até em outros cursos mesmo tivesse esse processo de vai e volta um pouco, acho que seria mais atrativo, né? Mas eu ainda assim acho que nos cursos se deve abordar uma linguagem ainda mais amigável, certo? E depois sim, a pessoa ter lá um conhecimento mínimo ali de rodar programas, criar loopings condicionais, ficar um pouco mais ambientada ali com essa parte de programação e aí sim cair em outras linguagens que tenham um pouco mais baixo nível, né? Como o C, C++, e até o próprio Rust também, que eu ainda não vi nenhuma faculdade abordando, não sei se tem alguma. Conta pra gente nos comentários se alguma faculdade já está adotando essa linguagem. A gente fazendo esse preâmbulo todo aqui, eu acho que a gente consegue dar a resposta sim. De repente não vai ser a resposta que todo mundo dá aí, né? Sobre qual linguagem começar, porque sempre depende. Claro. Sempre, gente. Não tem jeito, viu? Vamos cair no depende. Não vamos. Não vamos, nós vamos falar linguagem. Vamos falar linguagem. Está afirmado. Mas é isso, a gente precisa desse preâmbulo primeiro para a gente ter noção qual é o nosso objetivo. Isso aí não tem como fugir, né? Então, se você, por exemplo, está começando agora do zero, nunca programou na vida, eu vou te dizer qual é a linguagem que eu recomendo para você. A primeira, JavaScript. E a segunda, eu vou anunciar. Python. Eu acho que são duas linguagens assim simples, então a leitura da linguagem ali é muito simples, ela consegue trabalhar com paradigmas diferentes, então dá para você implementar e trabalhar de formas diferentes com essas duas linguagens. Os erros são amigáveis. São amigáveis. O JavaScript, em particular, ali tem a facilidade de rodar em qualquer lugar, né? Então é muito simples, você não precisa ter um ambiente diferente, você consegue rodar ele facilmente. Para praticar no console do navegador, né? Então é bem simples. Ok, tudo bem, ela peca em vários aspectos, né? Tipagem, a estrutura de dados, eu acho que já dá para fazer qualquer tipo de estrutura de dados com ela, mas dá para praticar algoritmos, dá para praticar muita coisa. O Python, no caso, também é uma linguagem poderosa, está aqui no ranking, né? Se a gente falar nos rankings, ela também está no ranking, o JavaScript também está no ranking, então a gente preenche aquelas lacunas que a gente tinha falado no início também. Então, é uma linguagem que a gente recomenda, essas linguagens que a gente recomenda para quem nunca programou e está começando agora. Obviamente, nós não vamos parar por aqui, né? Até porque nós falamos aí que existem objetivos diferentes, então vamos para um segundo objetivo. Se você está aí estudando computação, já tem alguma familiaridade, mas que está começando agora, aí a gente já indica algumas linguagens mais baixo nível, mais robustas, assim, talvez. Nós ficaríamos, então, com o C, o C++ e o próprio Rust, que o Gabriel já falou, né? É o que a gente tinha falado lá no início. Se você começou a estudar computação agora, eu acho que linguagens mais flexíveis, né, com tipagem dinâmica, e tipagem fraca também, né, para a gente não ficar preso ali àqueles problemas de tipagem. Não que eu seja contra a tipagem, eu sou a favor. Eu acho que essa até é a tendência das linguagens. Você vê PHP fazendo isso, TypeScript que surgiu aí, mas eu acho que no início tem que ser aquela coisa mais flexível um pouco, né? Mas se você já avançou um pouco nessa área, C, C++ e o próprio Rust, eu acho que são as pedidas que a gente recomenda, justamente
por ter um controle maior do dispositivo onde que ela está rodando. Ela te dá esse controle maior e na computação, quando a gente está lidando um pouco mais com um baixo nível, é esse tipo de recurso que a gente espera ter da linguagem, né? E que essas outras linguagens, como o JavaScript, não vão te dar, obviamente. Né? Se desenvolva e depois vá para uma linguagem um pouco mais de baixo nível. Você não precisa virar especialista gigante, saber tudo da linguagem, mas é bom você praticar um pouco com a linguagem mais de baixo nível. Para você saber até, quando você for programar com linguagens mais altas, né, de mais alto nível, você saber exatamente, poxa, como que um compilador se comporta, né? Como a memória se comporta. A gente, trabalhando um pouco com linguagem de baixo nível, a gente tem essa noção. Algo muito comum quando você está começando a programar é aprender os paradigmas, e um dos paradigmas mais utilizados atualmente é o de orientação a objetos. Então tem algumas linguagens também que são boas justamente para quem pretende aprender orientação a objetos. Eu recomendo, primeiro, se você começou com JavaScript, estudou um pouquinho de orientação a objetos, não precisa ser PhD em orientação a objetos, quer praticar um pouco. Vou fazer uma observação, orientação a objetos é até algo complexo, então é interessante, você começa ali, entende como funciona o básico e depois você vai aprimorando, né? Então você começa a aprender classe, atributos, métodos, aí tem herança, polimorfismo. Quer praticar? Vai para o TypeScript. Você vai ver que a ida do JavaScript para o TypeScript, ela é suave, né? Agora, é claro que nada impede de você ir para um C#, ir para o Java, que é uma linguagem em orientação a objeto ali pesada. Que já foi muito verbosa, mas hoje em dia a realidade dela é diferente. Ela evoluiu muito, como o C# também. E uma linguagem que eu particularmente gostei muito, ela não está aqui na nossa lista de recomendação, mas eu gostei muito, é o Dart. Eu achei ela muito legal, né? Uma tipagem, é uma linguagem com tipagem estática e forte, né? E eu gostei muito de programar Ainda nela. assim é simples, né? O visual dela é simples de se entender, né? Então ela é bem tranquila. Agora, um multiparadigma também, que eu recomendaria, é o próprio Python. Com ela também você consegue fazer programação procedural, que é aquela linguagem linha a linha, executa ali na sequência e ok, tá bom, vamos para casa. Você pode executar direto no console mesmo a sua programação e ver os resultados na hora, ou você programar com orientação a objeto. Vou citar mais uma aí, o nosso bom e velho e querido PHP. Exatamente, tem muita gente que vai dar pulo também, ó, tô vendo lá. Ó. PHP, meu Deus! Mas por quê? A linguagem, a partir da versão 7, e agora com a atualização a 8, você vê que ela também está se moldando. Quem trabalha com JavaScript e viu as mudanças que estão acontecendo na versão 8, vai falar, cara, o TypeScript virou PHP, o PHP virou TypeScript. Estão copiando ali, gente, estão de olho, deu para perceber. Então, e você vê que é isso, as facilidades de uma linguagem acabam sendo incorporadas em uma, e a verdade é que, no final das contas, isso vai ajudar nós, programadores, a migrar de uma tecnologia para outra. Ah, sem dúvida. Mas no caso do PHP, é legal porque a própria tipagem do PHP hoje, ela é flexível, né? Então eu não posso definir o PHP... É flex, né? É flex, como estática ou dinâmica. Não, ela é flex, porque é possível você ativar a tipagem ou desativar. Eu acho que é bem isso que está acontecendo, né? As linguagens estão se convergindo. Então, assim, a gente falou um monte de linguagem, né? Mas eu acho que a gente conseguiu contextualizar tentando falar uma linguagem, isso, para determinados objetivos, foi o que nós falamos. Existem linguagens diferentes para objetivos diferentes. Acho que é por aí, né? E aí, você acha que a gente conseguiu responder ou não essas questões? Acho que vai ter gente querendo esganar a gente. Não. Não. Falar, cara, eu queria um vídeo de 3 segundos falando só, vai lá, JavaScript, acabou. Não pode, gente, puxa vida, depende, tudo depende. Mas é engraçado, porque se a gente fala só uma linguagem, o pessoal vai falar, pô, por que não falou essa, por que não falou aquela? Mas a gente precisa contextualizar todos esses cenários aqui, né? Para que a pessoa faça uma boa escolha. Afinal,
cada um tem a sua realidade, né? Exato, e tem ali aquele momento que você vai conhecer a linguagem, que você vai ver se vai dar match com aquela linguagem. Então pode ser que você goste mais de Java do que JavaScript, não tem problema nenhum. Você vai aprender a programar com Java também. Então, se você gostou desse CDF Café, teve treta, teve aqui umas pesquisas aqui. Olha, a gente... Nós nem falamos. A gente falou da TileB, tem aqui, ó, Computer World, Exame, tem a CO também, sempre em cima aqui, JavaScript, Python, C, Java, C, C++. todas essas que a gente citou estão aqui na lista de pelo menos top 10 linguagens. Se a gente fala de mercado, popularidade, utilização, essas que a gente citou aqui com certeza estão, né, se encaixando bem, aí né? neste momento. Então diz aí pra gente se você tá começando a programar agora, se você gostou da nossa dica ou se você pretende pegar uma linguagem completamente diferente, só pra ir contra a gente. Se você não gostou de nada do que a gente falou aqui. Aproveite para se inscrever no canal também. Se você ainda não é o nosso CDF, dá um like, né? Se você... Sim, sim, e compartilha com quem você sabe que tá começando a programar agora, também é importante, ó. Mesmo ó. discordando, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Tchau.